E nós lemos assim em Apocalipse 3, no versículo 11. Quem já achou, diga amém. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem crê que a volta do Senhor Jesus está se aproximando? Quem crê que agora a sua alma precisa de todos os cuidados para que você tenha salvação? Então eu vou reler o verso 11. Você que crê nesta profecia e neste alerta, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Eis que venho, mais forte, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? É um aviso de salvação para todos nós. Então, por favor, desocupe as suas mãos para esta palavra. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Espírito Santo. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir ao Senhor e vamos dizer glória ao Senhor nosso Deus e a esta palavra. Você aplaude aquele que vem sem demora. Pai bendito, Deus santo, verdadeiro, nós te aplaudimos e te glorificamos. Senhor, abra o céu e receba este louvor, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder, e que a tua palavra, ela vá e ela produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E os que creem, digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. O aviso do Senhor Jesus deixa claro que aquilo que a pessoa conquista na fé, se ela não tomar os devidos cuidados que ela deve ter, ela pode perder. Existem muitas pessoas dizendo e ensinando equivocadamente que uma vez salvo, a pessoa está salva para sempre. Alguém já ouviu isso? Uma vez salvo, salvo para sempre, porque a pessoa já foi eleita. Mas analisando o que disse Jesus, você nunca vai ver Jesus ensinando você: olha, fique tranquilo, porque você já está salvo. Olha, você não precisa vigiar tanto, pelo contrário, vigie, porque você não sabe a que vigília virá o Senhor. Vigiem, orem, porque o Espírito está pronto, mas a carne de vocês, ela é sempre fraca. E analisando parábolas de Jesus, analisando o que ele entregou para Paulo, para os apóstolos e também para as igrejas do Apocalipse, nós percebemos que se não guardarmos com cuidado o que temos, nós podemos sim perder. E quando a pessoa perde, o que a pessoa tem que fazer? Jesus ensinou numa parábola em Lucas capítulo 15, no verso 8. Esta parábola é uma parábola de poucos versículos, mas ela tem um ensinamento muito poderoso, e é o que nós vamos meditar no versículo 8 a princípio. Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo de número 8. Acharam? Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? Preste atenção nisso. Existem coisas que se perdem na vida
que mesmo que sejam dolorosas, a pessoa aceita que perdeu. Ela fala assim: fazer o quê? Eu tenho que aceitar essa perda. Mas existem algumas coisas que se perdem que você não pode aceitar que simplesmente perdeu. Não é assim: eu compro outro. Não tem problema. Existem coisas da vida que são insubstituíveis. Esta mulher das dracmas, talvez ela se encaixa num costume judaico. E eu vou te explicar qual era o costume. As mulheres que estavam esperando os seus esposos, elas tinham que trocar no dia do seu casamento um dote. E elas muitas vezes recebiam algumas dracmas, e pelo visto essa recebeu 10 dracmas. Quando chegava o tempo determinado para encontrar-se com o seu noivo, com a pessoa que estava desposada, aquela mulher, a mulher oferecia, apresentava as suas dracmas, e algumas até se enfeitavam com essas dracmas. Algumas até na testa colocavam como um enfeite, como uma joia. Então esta mulher que perdeu ela não pode dizer assim: mas eu tenho mais 9 dracmas. Não tem problema, eu tinha 10, eu ainda continuo tendo 9. Porque para ela, se ela se apresentasse ao seu esposo faltando 1 dracma, ela poderia ser até repudiada, e seria uma vergonha, e ela seria tida como uma mulher negligente, que não conseguiu guardar 10 dracmas tão importantes. Então você percebe pela parábola que ela não pode se assegurar que tem 9. Ela precisa encontrar o que foi perdido. Imagina você se perder a chave da sua casa. É simples assim dizer: não, qualquer coisa eu troco a porta. É assim que funciona? Não, se eu perder a chave do carro, tem problema não, eu compro outro carro. É assim que funcionam as coisas? A não ser que você seja tão rico que já não se importe mais com essas coisas. Mas eu acho que até quem é rico porque se importou com algumas coisas. Existem coisas que a pessoa tem que parar tudo o que está fazendo e procurar. E quando se trata das coisas espirituais, não adianta perder e falar assim: eu vou chegar no céu de qualquer jeito, uma vez salvo, sempre salvo. Jesus não disse: guarda o que tem, e se perdeu, a pessoa tem que ir atrás. Medite comigo ainda no mesmo verso 8, para você reler comigo e imaginar qual é o caminho que ela encontrou que estava perdido. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia? A primeira coisa é procurar com a luz. Eu sei que a pergunta, ou talvez as perguntas que serão feitas, elas parecem óbvias, mas é para que você entenda e aplique isso na sua vida. Como é que aquela mulher ia encontrar alguma coisa na escuridão? Não seria muito mais difícil? Não seria terrível procurar algo no meio do escuro? Jesus disse que o Senhor só trabalha na luz. E ele dizia: eu mesmo trabalho enquanto é dia, não falando de horário, ele estava falando de luz espiritual. Quando a pessoa tem comunhão com as trevas, a obra de Deus não se opera, não se aplica a ela. Você precisa acender a luz do Espírito Santo na lâmpada da sua alma,
porque esta luz vai te guiar em toda a verdade. Se algo foi perdido, será encontrado. Se algo precisa ser buscado, então você receberá em nome de Jesus. E o que é que Davi falava? Ele dizia que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. É essa luz que tem que ser acendida na sua vida, para que você encontre as coisas que precisam encontrar. Quando aquela mulher acende a lâmpada, a candeia, porque Jesus diz que a lâmpada não se acende debaixo da cama, mas você põe ela no velador para iluminar a casa. Ela percebeu o quanto a casa dela estava em desordem. E não é incomum não, viu? É necessário que isso aconteça. Quanto mais você se aproximar da Bíblia, da palavra de Deus, mais você vai encontrar os seus erros. Não é para baixar a sua autoestima, não. É para Deus te mostrar o que tem que ser feito. Quem aqui está cada vez mais melhorando as coisas com Deus? Mas quem aqui ainda continua tendo pecados que devem se arrepender? Assim como aquela mulher que acendeu a lâmpada e percebeu: meu Deus, como é que eu deixei a minha casa assim? Por isso que eu perdi a minha dracma, uma das minhas dracmas. A casa dela estava uma bagunça. Eu não sei quanto tempo ela tinha deixado a casa daquele jeito. Mas eu sei que depois que ela acendeu a luz, ela tomou uma decisão, e a decisão está aqui, ó. Após o acender a candeia, e varre a casa. Você acha que vai ter uma vida com Deus sem limpeza constante da alma? Como é que a pessoa vai ser cheia do Espírito Santo se o coração dela vive em sujeira? Se a mente dela é poluída com as coisas do mundo? A palavra, quando ilumina como um holofote forte, ilumina um ambiente, ela mostra o que tem que ser varrido. Jesus no Apocalipse disse assim para o povo: olha, vai chegar um momento que quem está sujo e não quer arrependimento vai se sujar mais. Mas quem está limpo, mas deseja permanecer, vai se limpar cada vez mais. E se quiser encontrar algo com Deus, tem que viver varrendo a casa com arrependimento, aparando as coisas, as arestas da vida, dizendo: Senhor, eu quero ser melhor, eu tenho que me humilhar diante de Deus, eu vou buscar o Senhor. Essa mulher começa a varrer a casa. Veja que ela não saiu procurando de qualquer jeito, porque tem gente que fala assim: eu vou na igreja, mas nada muda. Será que a palavra está dando luz a você? Será que você, na hora que a palavra mostra para você o caminho, será que você começa a limpar esta casa aqui? Porque no templo imundo Deus não trabalha. E esta mulher percebe: antes de procurar, eu vou limpar as coisas, eu vou ajeitar as coisas. E aí sim, ela começa com cuidado procurar. E olha a continuação no final do verso 8: e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma. Ela tinha amigas, vizinhas, algumas talvez que até tinham também
os seus esposos na espera. Mas sabe por quê? Ela não chamou antes, porque a responsabilidade da dracma era dela mesma. Eu quero que você entenda isso. Você pode estar numa igreja onde se tem hierarquia espiritual, organização da obra, com cargos distribuídos, mas a responsabilidade da alma é sua. É sua. E se você não ficar firme, é porque você não buscou ficar firme. E se você não quiser limpeza na sua vida, ou se não ouvir o que o Espírito Santo falar, essa responsabilidade é sua. Porque naquele dia, você não vai chamar a sua igreja e falar: Senhor, é que eu estava numa igreja errada. O Senhor vai falar: e você não leu minha palavra para comparar? Se o que você estava aprendendo era do homem, era maligno ou era divino? A responsabilidade da dracma e de guardar o que tem é minha, mas é sua também. E não adianta nós falarmos é nossa, não, neste caso é minha, porque Deus mandou eu guardar o que eu tenho. E se eu buscar de todo o coração, eu vou receber o Senhor, e este tesouro é valioso, porque ele vai me levar para o céu, porque aquele que está voltando, está vindo sem demora. E só depois que ela encontrou, aí ela chamou vizinhos, amigos para se alegrar. Mesmo com a cultura judaica, Jesus não estava falando de casamento, Jesus não estava falando de um dinheiro guardado dentro de casa, Jesus não estava falando de itens materiais. Olha do que Jesus estava falando o tempo todo, verso 10: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E olha que esta mulher, ela tinha perdido algo de valor, mas ela falou: eu vou me arrepender e eu vou buscar encontrar de novo. Imagine um homem que viveu quase uma vida inteira enganado, achando que estava obedecendo a Deus, e ele estava indo num caminho do inferno, até que ele se encontra com Jesus no meio do caminho. Ele cai do cavalo, e Jesus pergunta por que aquele homem estava o perseguindo. E aquele homem diz: não, Senhor, eu estou perseguindo as pessoas que estão pregando outra palavra. E Jesus naquele dia revela para ele que perseguindo alguém que prega a verdadeira palavra, está perseguindo a ele. Por isso que é melhor você tomar cuidado de quem fala, de quando fala. Pode ser que Jesus te encontre e te derrube de um cavalo também. Porque este que caiu de um cavalo, ficou cego 3 dias, não comeu, não bebeu, e pode ter certeza que naqueles dias que ele ficou cego, foi aí que ele enxergou a bagunça que estava a alma dele. Porque para enxergar a alma, não precisa ter a visão boa dos olhos, precisa meditar para saber o que tem feito da vida, e foi isso que ele fez. Daqui a pouco chega um homem lá dizendo: Jesus me encontrou. O mesmo Jesus que te derrubou do cavalo, ele me disse para vir aqui, orar para que você fosse restabelecido, seja restabelecido, e ainda agora você vai conhecer o Espírito Santo de Deus. Naquele dia aquele homem foi salvo, sim ou não? Mas ele defendeu a vida dele com Deus a vida inteira, combateu a fé. Ele teve que combater inimigos, ele teve que combater fraqueza, ao ponto de ele chegar um dia e falar: eu pedi para Deus me livrar de um problema, e o Senhor me disse: a minha graça te basta. Mas ele sofreu. Se ele fosse adepto do engano, uma vez salvo, sempre salvo, na hora dele morrer, ele falaria assim para nós:
não precisem de tanto cuidado, porque quem está salvo uma vez, está salvo sempre. Ele percebe que vai morrer, e ele agora quer deixar um aviso para um amigo dele na fé, e este aviso chegou para nós também pelo Espírito. Por favor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e nós vamos ler juntos o versículo 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6, por favor. Acharam? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha como ele retrata e resume a vida dele com Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso parece palavras de uma pessoa que acredita, uma vez salvo, sempre salvo. Ele falou: eu tive que combater os combates da fé, eu tive que lutar contra descrenças. As lutas da minha vida tentaram parar a minha fé, como tentam parar a sua também. As pessoas se levantam, até mesmo coisas do mundo tentam nos oprimir, os escândalos. E ele disse: eu lutei contra tudo isso pelo bem da minha alma. É o que eu e você também temos que fazer. Ele disse: eu cumpri a carreira. E ele não está falando de uma vida profissional bem sucedida, ele está falando: o propósito de Deus se cumpriu na minha vida, vai se cumprir na sua também. E no final de tudo isso, eu guardei o que vai me salvar, eu guardei a minha fé. Guarde a sua fé também, porque no final de tudo, o que vai te dar acesso à salvação é a fé que você guardar. Pastor, eu uso muito a internet. Eu também uso. Mas se você é aquela pessoa que fica vendo escândalos, e isso acaba com a tua fé, guarde a tua fé disso. Se não te edifica, meu amigo, se não te edifica, minha amiga, se guarde disso, porque isso pode minar a sua fé. Paulo disse: eu guardei a minha fé. A minha fé foi alvo de muitas batalhas, mas eu coloquei ela num lugar seguro. Eu não deixei a minha fé se abalar, eu não deixei os meus problemas sufocarem. Eu lutei para isso todos os dias. E ele agora está entregando a vida praticamente, dizendo: graças a Deus eu estou terminando a jornada com a mesma fé que eu tive em Jesus quando ele se apresentou para mim aquele dia. O que nós temos que aprender da igreja em Filadélfia era uma igreja que tinha uma fé na paciência do Senhor. Veja o que está escrito em Apocalipse 3, verso 10. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 10, que é um versículo antes do que abrimos a nossa mensagem hoje. Apocalipse capítulo 3, verso de número 10. O Senhor Jesus falando à igreja em Filadélfia, ou de Filadélfia, se você preferir: como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam Quando Jesus fala que está voltando, que os sinais estão se multiplicando, existem pessoas que não entendem que os dias que estão por vir, como fora profetizado por Daniel,
São dias que nunca houveram antes, de tão terríveis que são. Ou seja, se você somar todos os desastres, todas as tragédias, genocídios, guerras que já houve no mundo, todas as doenças, essa pandemia que houve, não se compara ao que está por vir ainda nos últimos dias. A Europa é conhecida como o primeiro mundo. Desenvolvimento, educação, cultura, estão na frente em muitos índices. Alguns países da Europa ficaram sem energia elétrica um dia. Outros 2, em alguns lugares, não completamente, até 3 dias. Ficaram sem energia, por consequência, sem a internet. E alguns não conseguiram nem fazer pagamentos, nem transferência. Foi um grande caos. O lugar que era o primeiro mundo, eu tenho parentes morando na Espanha, fazendo a obra lá. Falaram, pastor, tinha gente brigando no tapa por 1 galão de água. No primeiro mundo, hein? Imagina no terceiro mundo, hein? No primeiro mundo, onde a educação, a fineza, a gentileza é prezada. Isso foi 1, 2, 3 dias em alguns casos. Algumas pessoas enlouqueceram, saquearam lugares, porque não se aceitava o cartão de crédito, de débito, a transferência bancária, o pagamento por aproximação. E as pessoas surtaram em alguns dias de uma crise elétrica. Seja qual foi o motivo, não importa. Não é esse o momento da reflexão, não é por essa causa. Imagine quando o anticristo tiver o poder de compra e venda nas mãos e ele falar: só compra, só vende, só transfere, só vai para tal lugar se aceitar a minha marca. Pastor, mas a minha conta está cheia do dinheiro. Imagina você não tendo mais esse dinheiro. Pastor, mas eu tenho casa no meu nome, eu tenho muitos carros. Imagina você não tendo mais nada. De uma decisão governamental, no sentido mundial, para o outro dia, de um dia para o outro, não tem mais nada. Imagina quantas pessoas não vão negar a fé. Por isso que eu acredito muito nas palavras de Jesus, principalmente vendo a situação do mundo neste dia, nestes dias que estamos. Que Jesus volte logo e que Ele abrevie os dias. Eu não sei você, mas eu oro para que o Senhor nos livre desses dias maus que está para vir no mundo. Então a igreja de Cristo tem que orar: Maranata, volta logo Jesus. E a igreja tem que estar pronta para essa volta, porque quando vier, muita gente vai ser pego desprevenido, porque a regra é essa, no verso 11: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Esta mensagem hoje, infalivelmente, atinge 3 tipos de pessoas aqui, e até quem estiver à distância, por rádio, TV, internet. 3 tipos de pessoas obrigatoriamente são alcançadas agora. 3 tipos de pessoas, não mais, nem menos. Primeiro, os que têm algo a ser guardado. Então é um alerta: continue guardando o que você tem. E se possível for, busque um pouco mais. Esse aviso alcança quem
já teve algo a ser guardado, mas perdeu. E precisa buscar o que foi perdido. Não adianta querer trocar, fazer de qualquer jeito, se apresentar de qualquer jeito. Aquilo que você recebeu, você tem que recuperar. Seja na reconciliação, no arrependimento. E também esta palavra alcança aqueles que dizem assim: como eu vou procurar e guardar o que eu nunca tive? Então precisa ter a partir de hoje, entregando a vida para Jesus, confessando Ele como único Senhor e Salvador, e Ele a partir de hoje escrevendo uma nova história para você, começa a lhe dar aquilo que você vai guardar até a volta do Senhor. Amém? O que nós precisamos aprender? Que existem pessoas que até estão num caminho certo, mas elas vão perdendo coisas importantes no caminho. A igreja de Éfeso era uma igreja exemplar, uma igreja onde falso profeta não se criava, onde nicolaíta não progredia, não prosperava. Mas o Senhor falou assim: eu tenho alguma coisa contra vocês. Vocês perderam algo de valor e não dá para substituir. Vocês perderam o primeiro amor. Então lembra onde vocês caíram, arrepende-te e volta. Jesus não mandou, não, a gente vai dar outro amor para vocês. Não, volta lá. O seu tempo na fé não pode te tornar um arrogante, um prepotente, que sabe tudo. Se você acha que sabe tudo, você não conhece a Deus, porque quanto mais a gente conhece, menos a gente sabe, e mais a gente se arrepende, e mais a gente pensa: meu Deus, eu tenho que realmente buscar essa luz de Deus. Eu me manchei aqui, então eu vou varrer a minha vida para limpar a minha vida diante do altar. E quem conquistou algo com Deus, sabe que tem que guardar com todo zelo, porque Ele está vindo e Ele vem sem demora. Sem demora. Os sinais estão aí. Até quem não quer ver está ouvindo as coisas. Até quem diz nem crer na Bíblia, a Bíblia é uma farsa. Como é que teria tantas coisas coincidindo, hein? E tem gente dizendo que é uma farsa, e Jesus te avisando, e o Espírito Santo te avisando. Se você não guardar o que tem, Jesus volta, e você fica no grupo daquelas pessoas que pagaram para ver. E eu te garanto que o que está por vir, eu não quero passar. Pelo pouquinho que eu conheço da palavra, eu não quero passar, eu não posso suportar. Então eu quero que Jesus me leve antes. Eu quero ir antes. Pastor, e a fé e a valentia? Como é que vai lutar sem o Espírito Santo, com o diabo dominando tudo? Lutar contra o inferno com o Espírito Santo já é uma luta. Lutar contra o pecado com o Espírito Santo dizendo para você: vamos por outro caminho, já é uma entrega total. Imagina sem Ele. Imagina cantar um louvor e a música não passar só da emoção, não ter mais o Espírito Santo agindo. Imagina 3 anos e meio, se a Europa ficou 3 dias sem eletricidade, já ficaram apavorados. Imagina 3 anos e meio na mão de um governo satânico e o próprio Satanás lá. Você acha que os governos da terra são ruins? O que está por vir é pior. Quando Jesus volta, tomara que fosse hoje, hein? Quem dera fosse agora, hein? Pode acontecer. Você vai apresentar o que para Ele? Você vai se apresentar como? Vai dizer: eu perdi a dracma, mas acontece. Procure o que perdeu. Guarda o que tem. E se não tem,
e nem sabe do que estamos falando, conquiste isso hoje. Como eu posso fazer isso, pastor? Primeiro entregando a sua vida para Jesus e confessando Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Para conquistar algo com Deus, tem que ser por intermédio de Jesus. Não tem como conquistar nada com Deus sem Jesus. Pastor, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Se você quer entregar sua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você hoje conquiste a mesma salvação que eu recebi, que muitos de nós recebemos, que Paulo recebeu quando caiu daquele cavalo, encontrou o Senhor Jesus. Paulo precisou cair do cavalo para que o ego dele também fosse trabalhado, forjado pelo Espírito Santo, porque era um homem que já estava matando em nome de Deus. Olha o ponto que tinha chegado. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei, eu deixei de buscar. Então volta, porque ainda dá tempo. E volte antes que Jesus volte para você. E Ele vai voltar. E se você acha que tem muito tempo, querido, a vida é um vapor. É por isso que tem gente que não desenvolve a vida. Sabe aquela pessoa que ela fica mais velha e ela ainda acha que tem 15 anos ainda? A vida passou e ela não percebeu. Se isso é ruim para o trabalho, para o casamento, para a família, imagina a vida passar e a alma da pessoa não acompanhar guardando a fé. Pastor, eu me entreguei para Jesus, mas eu me afastei. Volta hoje, volta agora. Pastor, eu quero entregar novamente minha vida para Jesus, me reconciliando. Se você quer fazer isso, dá um sinal com sua mão que eu quero orar junto com você, para que você se reconcilie com Jesus. Pastor, eu estou firme com Deus, mas eu quero guardar o que eu tenho. E para você guardar o que tem, é um combate todos os dias. E eu não estou falando de problema não, tá? Problema a vida tem um monte. Estou falando de combates até invisíveis que você não vê. E o preço é a alma. É a alma. Quem não guardou o que tem ou o que tinha, perdeu. E alguns perderam e nem perceberam. Você já ouviu falar de Sansão? Quem já? Cheio do Espírito Santo, um herói nacional. Deus foi dando chance, dando avisos, e ele perdeu todas as chances quando ele quebrou o último protocolo de Deus. Avisaram ele: o inimigo vem vindo, Sansão. Sabe o que o Sansão disse? Eu sairei novamente e derrotarei os meus inimigos. Aí a Bíblia deixa um parêntese: mas o Senhor não estava mais com ele, e ele não sabia. E ele achava que ia mais uma vez. Não, eu perdi uns negócios lá, uns votos que eu fiz com Deus, mas eu posso ir, Deus vai abençoar. O que importa é que eu estou crescendo na empresa. Imagina quantas pessoas abençoadas não estão perdidas, hein? Porque não guardaram o que tem de maior valor. Pastor, eu quero a ajuda de Deus para guardar o que eu tenho de maior valor. Quem quer essa ajuda de Deus? Então vem aqui diante do altar, nós vamos juntos buscar isso aqui. Vem aqui, por favor. Quando nós falamos de sinais da volta de Jesus, muita gente pensa que os sinais estão atrelados apenas a pestes, a fome, aos terremotos, né? Algumas pessoas só pensam nisso. Ó, tá vendo? Teve um terremoto, Jesus falou disso. Sabe qual é um sinal terrível da volta de Jesus? E pouca gente até na igreja fala. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe como você tem sofrido isso? Quando você vê uma notícia: olha,
no estado do Maranhão morreu tantas mil pessoas no ano passado. Aí você ouve a notícia e você não repara que dessas mil e tantas almas, quantas foram para o inferno? O amor se esfriou tanto que tem gente que se diz salva, que ela quer a morte de um político. A gente é para falar da vida, né? Você não está na paz e vida? A pessoa deseja a morte, só porque ela não gosta. Então não tem salvação para ela. O amor se esfriou. E essa é a mais terrível profecia. Porque se tiver terremoto, maremoto, mas o amor não se esfriar, um país pode se reconstruir. A Coreia do Sul foi devastada por eventos climáticos no século XX. Em 40 anos o povo se uniu e é um dos países mais ricos que existe no mundo e mais desenvolvidos, porque se uniram, trabalharam, até se converteram. Tem igrejas lá na Coreia do Sul que abrem os cultos 5 horas da manhã. E a pessoa não sai para trabalhar antes de ficar pelo menos 1 hora na presença de Deus. Os maiores templos evangélicos hoje são da Coreia do Sul. Se você acha que tem uma igreja em 1.000 lugares, 10.000 lugares é muita coisa, como algumas denominações têm no Brasil, lá tem de 100.000 membros. Porque o amor não se esfriou. Como está hoje, eu confesso que eu não sei. Quando o amor se esfria, a pessoa perde coisas importantes e ela fala: deixa, me viro com Deus. Não, quando chegar o juízo final eu vejo o que vai ser. De jeito nenhum. Se por algum acaso você tem perdido o primeiro amor, o culto tem sido só mais um culto para você. O louvor é só as músicas que você gosta, e você ouve música igual você ouvia no mundo. Porque quando nós estávamos no mundo, eu ouvia as músicas que eu gostava. Se a melodia era boa, se a batida era boa, não é assim que a gente escolhia? Ah, eu gosto dessa música. O louvor a Deus é maior do que isso. Pastor, eu tenho perdido o primeiro amor. Às vezes de tanto você ver jornal, você se acostumou com a morte de um jeito que você fala: aqui se faz, aqui se paga. E se você perdeu isso, Deus está te dando a chance de você voltar. Sabe quando você perde algo que você fica pensando assim: meu Deus, por onde que eu passei? Aí você vai voltando aquele caminho, né? E quem você encontrou no caminho, você fala assim: fulano, quando eu falei com você, você viu tal coisa comigo? E aí você volta diligentemente, passo a passo, para encontrar o que foi perdido. É assim que tem que ser com Deus, para você não deixar ninguém tomar a tua coroa. Não caia nessa ladainha de uma vez salvo, sempre salvo. Isso é uma doutrina do inferno. Guarda o que tem, vigia, ora. Se te escandalizar, arranque e jogue fora. Melhor sem um membro do corpo do que com um corpo todo perdido no inferno. E Jesus não estava falando de mutilação, ele estava falando de decisões da vida, que às vezes você tem que cortar e jogar fora da sua vida. Amém? Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.